Olá! Eu quero contar para vocês porque eu resolvi fazer esse programa. Primeiro, declaradamente, boas-vindas. É muito bom ter você aqui. Hoje, ao longo do dia, eu pude conversar um pouquinho com as pessoas que interagiram comigo lá depois daquele comando. E assim, perder peso, emagrecer, não é um processo que acontece do dia pra noite. Afinal de contas, você não ganha peso também do dia pra noite. Então não dá pra você tentar reverter em meses, em dias, um processo que às vezes levou ano pra isso acontecer. E também porque eu também luto contra a balança, eu também luto contra o peso excessivo. Recentemente eu tive um insight de como potencializar isso, como fazer essa mudança acontecer no meu corpo. E eu achei que seria muito egoísmo da minha parte se eu ficasse com esse conteúdo acumulado dentro de mim. Porque eu sei que existem pessoas e pessoas que desejam emagrecer, que já fizeram vários tratamentos, mas não se adequaram. Porque às vezes a gente desconsidera vários aspectos importantes para o processo, achando que são simples, que não precisa a gente levar em consideração. E muitas vezes o que atrapalha não é simplesmente a comida, são as nossas emoções que vão estar um pouco descontroladas, desequilibradas. A nossa mente que vem de uma programação mental assim muito forte, que induz muitos comportamentos no nosso corpo. Então não adianta, a gente precisa fazer o processo com ajuda. Ajuda profissional, ajuda necessária, ajuda de quem sabe fazer. Se você me acompanha no Instagram, você já percebeu que esse meu processo de mudança eu estou compartilhando por lá. Então, todos os dias eu mostro a minha rotina, as minhas refeições, né? Hoje mesmo foi um dia bastante satisfatório, porque foi um dia onde eu pude evoluir a nível de treinamento. Então, cada dia eu tô alcançando, assim, vitórias e realizações maravilhosas, que eu acho que você também é merecedor e você também pode alcançar, basta fazer o certo. Como nutricionista, como uma pessoa que precisa estar no caminho do emagrecimento, eu quero te ensinar como é que isso é possível. Como é que você consegue dominar sua emoção diante de uma caixa de chocolate? Como é que você consegue se segurar para não comer uma barra de chocolate inteira? Ou quando você chegou triste, cansado do trabalho, estressado, e tudo que você quer é sentar na mesa e comida para dentro e devorar. São esses os processos que são os sabotadores do nosso sucesso, mas a gente precisa ter equilíbrio para fazer essas transformações, para identificar, para agir da maneira correta. Hoje você recebeu uma orientação de realizar um questionário. Esse questionário a gente vai calcular, eu vou entender do ponto de vista nutricional o que o seu corpo recebe normalmente de carboidrato, proteína, gordura, vitamina e mineral. Diante de todos esses dados, diante dos resultados que eu vou achar, eu vou entender quem é você e o que você está fazendo, ou seja, o que você consome gera o que no seu corpo. Eu costumo dizer que nós somos respostas hormonais, respostas dos hormônios que desencadeamos, e o que a gente come tem uma relação muito forte com esses hormônios. Tudo que a gente precisa saber é modular. Mas não é do dia para a noite que a gente faz esse processo todo acontecer, que a gente aprende dessa maneira, que a gente aprende o que precisa fazer. É um passo a passo. Nada com radicalismo, restrição demais funciona. Chega um momento que a gente quer descontar, que a gente simplesmente quer, não, já deu, não vou mais fazer. O passado vai ficar no passado a partir de hoje. O que vem pela frente é aquilo que você vai se esforçar e focar. Vamos aprender a desprogramar nossa cabecinha, porque muitas vezes a gente fala coisas que o nosso corpo reflete e você vai aprender a identificar isso. Esse é o meu propósito. É para isso e é por isso que nós estamos aqui nessa semana da ativação e nós vamos vivenciar um momento extraordinário de autoconhecimento. E para terminar, eu quero falar com você sobre café da manhã. Primeiro, que dieta é personalização, tá? Tem refeição que é extremamente importante, né? Pela característica, pela composição dela, sim. Mas cada corpo responde de um jeito. Há uns 3 meses atrás eu não tomava café da manhã. Não era uma refeição que fazia parte da minha rotina. Hoje eu não vivo sem. No dia que eu não tomo,
Parece que vai ter tem um buraco aqui na minha barriga que não sossega enquanto eu não comer. Tudo também é uma questão de adaptação. Mas café da manhã é o tipo de refeição que a gente precisa fazer agir com sabedoria. Num café da manhã eu preciso ter proteína, uma fonte de carboidrato, frutas, que é o básico simples, e se você precisar, o que eu chamo de bebida energética. Por que proteína? Proteínas, no geral, pode ter ovo, carne, frango, queijos. Elas vão ajudar a modular a sua glicemia. Um dos grandes vilões para o ganho de peso é justamente a insulina elevada. E quem faz essa insulina ficar elevada também é o carboidrato em excesso, é o açúcar em excesso, a glicose em excesso que a gente consome. Quando isso acontece, a gente tem muita insulina e elevada. A insulina é um hormônio que é favorável à formação de gordura. Então, por isso que algumas dietas, elas acabam restringindo o carboidrato para tentar controlar a insulina. Mas aqui a gente vai ser racional. Aqui a gente vai utilizar a proteína a nosso favor. Por isso que hoje, a partir de amanhã, na verdade, você já vai iniciar o dia lembrando que eu tenho que comer proteína no café da manhã. E ela vai lá estar presente na sua dieta. Quando você come a proteína, ela ajuda a equilibrar esse disparo de insulina. É como se você controlasse melhor essa insulina. Então, ao longo do dia, ela não vai ficar igual uma louca subindo e descendo e estimulando o acúmulo de gordura no seu corpo. Ela vai te dar exatamente esse equilíbrio, promover essa pausa e fazer com que a sua glicemia fique estável. Isso também vale para diabéticos, tá? Então, por isso que é importante uma fonte de proteína no seu cardápio. Aí a gente precisa associar com carboidrato. Por que carboidrato? A gente veio de um longo período de inanição, sem comer, porque a gente estava dormindo, lógico, óbvio. E aí o nosso fígado é ele quem começa a liberar o glicogênio, que é um reservatório de glicose para poder suprir algumas reações que acontecem. Quando a gente dorme, por mais que a gente esteja ali bonitinho dormindo, o corpo da gente não está descansando. Ele está trabalhando, tem uma série de reações acontecendo ali. E é isso que a gente precisa já também no início da manhã favorecer, porque senão a gente começa o dia bagunçando. Não basta comer a proteína, também tem que comer o carboidrato, porque senão a gente começa o dia bagunçando o nosso ciclo de hormônios. Eu posso consumir cuscuz, posso consumir batata doce, banana da terra, pão. Não existe alimento vilão. Também não existe o mocinho. O que existe é o alimento em equilíbrio dentro de uma rotina alimentar saudável. Feito isso, eu consumi o carboidrato. Pode ser também, deve ter frutas no cardápio, porque são fontes de vitaminas e minerais. Pense aí, cada fruta uma cor diferente, um ativo, um princípio, uma substância diferente, que vai sempre adicionar algo a mais no seu corpo, vai adicionar uma vitamina, cálcio, vitamina C, zinco, tudo isso está presente nesses vegetais. Então é o melhor momento, porque você também, além de consumir o carboidrato para recuperar a reserva do fígado, a fruta também vai ajudar nesse papel. Ah, Priscila, mas eu não gosto de fruta, mas aceito um suco. Beleza, suco. Agora lembra que a gente precisa diminuir o consumo de açúcar. Como diminuir o consumo de açúcar? O suco já é uma fonte de carboidrato, de frutose. Se todo suco que a gente tomar ao longo do dia, a gente for ali empanturrando de açúcar, isso vai ter um efeito no ganho de peso lá na frente. Então, a gente vai aos pouquinhos reduzindo a quantidade, o teor de açúcar que você coloca no seu suco, tá? E aí, se couber um cafezinho com leite, bacana. E lembra também de reduzir o açúcar nesse café com leite. Se não gostar, o café preto, aí vai a seu gosto, meu freguês. E outra dica importante, se gostar também, você pode potencializar esse café adicionando algumas substâncias a mais, como por exemplo a canela. Canela tem um efeito muito bom, ele aumenta a termogênese, né? As reações químicas do nosso corpo, acelera o nosso metabolismo. E sem contar que é um anti-inflamatório muito bom. Então, se quiser adicionar a canela também no café, vai ser sensacional. É isso, são informações generalizadas,
mas que você pode tirar daqui, das informações desse vídeo, aquilo que você já pode começar a praticar amanhã. Então, jogue duro, brilhe e conte comigo.